Olá, meus irmãos, hoje dia 25 de junho, estamos aqui caminhando na 12ª semana do tempo comum. E com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da palavra. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Você que hoje está passando por aqui, sinta-se também acolhido, seja bem-vindo ao canal Vida em Cristo. Colocamos nossas vidas na presença do Senhor e já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo já vai nos abençoando. A liturgia da igreja hoje traz para nós, novamente, um trecho do Sermão da Montanha. Jesus continua nos falando do Sermão da Montanha. O evangelho de hoje Jesus alerta os seus discípulos sobre os profetas fingidos. Ele diz, cuidado com os falsos profetas. Eles podem até se disfarçar como peles de ovelha, mas são lobos ferozes. O Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, do 15 ao 20, é o que nós vamos estar meditando hoje. A gente vê que é interessante que muito antes de acontecer as heresias na história da igreja, Jesus já tinha alertado os discípulos para tomar cuidado com os falsos profetas, muito antes disso. Jesus ele avisa os discípulos que os falsos profetas viriam até eles. E Jesus ele já tinha falado também naquela parábola do joio e do trigo, do agricultor que semeou um bom trigo no seu terreno. Só que na calada da noite, quando os empregados dormiam, veio o inimigo e semeia o joio. E no meio do trigo, semeia o joio no meio do trigo. E esse inimigo que semeia o joio é os falsos profetas. Assim diz que o joio é muito parecido com o trigo. E quando os dois crescem juntos, fica bem difícil para separar o trigo do joio, que são muito parecidos. Só que quando está na hora de dar os frutos, aí você vai perceber, porque o trigo, ele vai dar frutos e o joio, ele não dá nada, ele não dá fruto. É por isso que Jesus disse para os discípulos, não arranque agora, espera crescer. E quando tiver produzido os frutos, aí sim vocês vão perceber quem é o joio e quem é o trigo. É por isso que hoje Jesus, nesse evangelho, ele fala, nesse evangelho hoje, Jesus fala, é pelos frutos que você conhece a árvore. Então Jesus disse para os discípulos, espera dar frutos, que na hora que dá o fruto, você sabe quem é o trigo e quem é o joio. O joio você arranca e queima, e o trigo você guarda no seu celeiro. Então Jesus, desde o início, ele alertou os discípulos que eles iam encontrar os falsos profetas. Vocês vão ver os hereges no meio de vocês. Olha que em toda a vida da igreja, em toda a história da igreja, houve-se falsos profetas. Os hereges quem são esses falsos profetas? Aqui nesse evangelho que Jesus vai dizer. Eles vêm vestidos de ovelha. São Pedro, ele fala nas suas cartas que muitas vezes vem com título de doutor, mas ensinando coisas erradas. Santo Agostinho, ele diz que os hereges, eles são muito inteligentes. É por isso que eles conseguem fazer revoluções, assim como Lutero fez dentro da igreja. Era doutor em teologia, monge agostiniano. E a gente vai ver na história da igreja que todos os hereges eram pessoas muito sábias, pessoas inteligentes. Aqui vamos recordar a primeira heresia que apareceu na história da igreja. Foi lá no século I, no Templo dos Apóstolos. Foi o agnosticismo, os agnósticos, que dizia que tinha um conhecimento especial que levava à salvação e não era Cristo que levava à salvação, que não era a morte, a ressurreição de Jesus que levava à salvação. Eles não acreditavam que Jesus era Deus. E esses estavam dentro da igreja. O agnosticismo, eles não acreditavam na encarnação do Verbo.
Isso foi um trabalho muito grande para a igreja. Foi um trabalho grande, porque o agnosticismo, ele tinha muitas faces diferentes. Foi Santo Irineu de León que combateu os agnosticismos. Numa das obras que ele tem a diversos hereges, contra os hereges. Santo Irineu, ele diz combater o agnosticismo era como se fosse pegar uma fera na floresta. Você encurralava de um lado, eles corriam para o outro lado. Ele diz que era uma coisa bem engraçada, que foi preciso primeiro cortar todas as florestas para poder conseguir pegar a fera. O que ele quis dizer com isso? Que o agnosticismo tinha muitas facetas. Era um tal de Marciano, não sei quem mais, então eram muitas pessoas envolvidas. E isso deu muito trabalho para a igreja, muito trabalho, para combater essa heresia do agnosticismo. O Papa Francisco, ele declarou Santo Irineu como doutor da igreja. E uma das razões é isso, todo esse trabalho magnífico que ele fez, junto com Santo Agostinho, São Jerônimo, e tem outros santos também que trabalharam junto para combater essa heresia. Mas essa heresia foi lá no primeiro século da igreja. E depois também veio uma outra heresia chamada arianismo. Tinha um presbítero famoso de Alexandria que era chamado de Ário. Ele começou a dizer que Jesus não era Deus, que ele era o filho predileto de Deus, mas não era Deus, que era uma criatura e não o Criador. E esse tempo a igreja teve que fazer um concílio ecumênico, que foi o concílio de Nicéia, para combater a heresia do arianismo, que era alguém famoso chamado Ário. Depois veio uma outra heresia que negava que o Espírito Santo era Deus. E isso era um patriarca de Constantinopla, de Macedônia. Era só gente importante dentro da igreja. Macedônia negava que o Espírito Santo era Deus. E daí a igreja fez o primeiro concílio de Constantinopla no ano de 381, para combater o chamado macedonismo. Isso houve muitas heresias. Depois também teve uma outra heresia de Nestório, também patriarca de Constantinopla, no ano de 431. E esse negava que Nossa Senhora fosse mãe de Deus. Assim como os protestantes hoje também negam que muitos não acreditam que Nossa Senhora é mãe de Deus. Não são todos protestantes, mas muitos deles não acreditam que Nossa Senhora é mãe da igreja. Então a igreja reuniu o concílio de Éfeso no ano de 431. Tem uma basílica que existe até hoje e disse que ela está em ruína lá. E lá proclama que Maria é mãe de Deus. E depois teve uma outra heresia que negava que Jesus não tinha natureza humana. Esse era um monge famoso de Constantinopla, chamado Eutix. Ele dizia que Jesus não tinha natureza humana, que a natureza divina tinha engolido a natureza humana e que Jesus era só Deus. E a igreja disse não. Porque senão ele não pode salvar a humanidade. Porque quem pecou foi o homem. E o homem que tem que resgatar a humanidade. E a igreja disse não. E Jesus é homem e é Deus perfeitamente. Então precisou o Papa São Leão Magno. Ele escreveu para o patriarca de Constantinopla, Dom Flaviano, dizendo para ele que Jesus era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E também no concílio de Calcedônia, no ano de 451, a igreja combateu outra heresia chamada monofisismo, que quer dizer uma só natureza, uma só pessoa. E a igreja novamente disse não. Jesus tem duas naturezas?
Depois teve uma outra heresia chamada de monotelitismo. Isso foi pelo outro patriarca de Constantinopla chamado Sérgio. Esta heresia negava que Jesus tinha uma vontade humana. Eles diziam que Jesus só tinha vontade divina. E a igreja precisou dizer: não, Jesus tem vontade humana sim, porque senão ele não era homem. E assim como ele tem uma alma humana, assim como nós dizemos na Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Se ele não fosse perfeitamente homem, ele não poderia ser o Salvador da humanidade. Porque Jesus, ele é homem e é Deus. Ele é o pontífice. É uma ponte que nos liga a Deus. Então, meus irmãos, todas essas heresias deu muito trabalho para a igreja. Há muitas outras heresias. Assim, às vezes eu me empolgo falando das heresias, de tantas histórias da nossa fé católica. A nossa reflexão acaba ficando muito longa. Hoje, nesse evangelho, Jesus fala dos falsos profetas. Hoje também não é diferente. Não. Eles estão dentro da igreja. Porque muitos passam por cima dos ensinamentos da igreja, passam por cima da doutrina, do catecismo, passam por cima de tudo aquilo que a igreja ensina. Hoje, se você não quiser morrer afogado nas falsas doutrinas e dos falsos profetas, se agarra na palavra de Deus e no catecismo da igreja. Porque é no catecismo que a palavra está toda a verdade. Lá no parágrafo 851, no catecismo, nos diz assim, que nos salva é a verdade. Aquilo que Jesus falou para os apóstolos é a verdade ensinada pela igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem a vós rejeita, a mim rejeita. Quem rejeita os ensinamentos da igreja, rejeita os discípulos de Jesus dos dias de hoje. Está rejeitando o próprio Jesus. E Jesus diz a verdade vos libertará. Devemos buscar a verdade, não deixar se enganar pelos falsos profetas. Te convido a pegar a palavra, o evangelho está em Mateus 7, de 15 a 20. Rezemos pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminando. Venha, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós, vestidos com pele de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhe uva de um espinheiro ou figo de urtigas? Assim toda árvore boa produz os frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, e nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não der bom fruto é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos se conhecereis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agradeço pela sua companhia, um grande abraço a todos, um abençoado dia, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no teu coração. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.